Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor José Neto e nós vamos para mais uma aula do nosso curso Recursos do Processo Penal. Antes, um lembrete para aqueles que se inscreveram pelo SIG Eventos para receber o certificado. Não deixe de anotar, de registrar o seu nome na lista de presença que constará nos comentários do vídeo para poder se contabilizar a sua participação, que é requisito para recebimento do certificado. Bom, vamos dar início então à nossa aula de número 8. Na aula anterior, a aula de número 7, nós iniciamos o estudo dos recursos em espécie, começando pelo recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal a partir do artigo 581. E estudamos a sua primeira hipótese de cabimento, que é o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe e rejeita a denúncia ou a queixa. Inclusive, eu falei na aula 7 que a doutrina majoritariamente, e a jurisprudência também, assim como a própria lei, não faz distinção entre rejeição e não recebimento no processo penal. Bom, vamos então agora dar sequência, só relembrando o caput do artigo 581, ele diz que caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E agora vamos para o inciso 2, dando sequência ao nosso estudo, que diz da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Então, veja bem, sempre que o juiz de primeiro grau decidir pela incompetência do juízo, caberá contra essa decisão o recurso em sentido estrito. Pode ser tanto de uma vara comum, como da vara do júri, na primeira fase do procedimento. Você se lembra, se você já estudou processo penal, a parte dos procedimentos, você deve se lembrar que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Então ele é composto de duas fases, e essa primeira fase termina com o juiz proferindo uma de 4 decisões possíveis: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. No caso da desclassificação, ela se dá quando o juiz reconhece a incompetência do juízo, reconhece que aquele processo que está tramitando ali na vara do júri não é da competência do tribunal do júri. E então ele dá uma decisão desclassificando e remetendo o processo para o juízo competente. Essa decisão ela está sujeita a recurso. Ela pode ser objeto de recurso em sentido estrito, com fundamento aqui no 581, inciso 2, porque é uma decisão em que o juiz reconhece a incompetência do juízo. Agora veja bem, eu falei na aula 7, e vou repetir nessa aula aqui, o artigo 581 merece de fato as críticas que se faz a ele, a redação desse artigo, porque o legislador deixou uma série de buracos, digamos assim, um vácuo em diversos pontos, em que ele trouxe a previsão do recurso numa situação, mas na situação oposta não tem a previsão do recurso. E especialmente para o réu isso é muito prejudicial e tem que se valer às vezes do habeas corpus. É o caso aqui desse inciso 2. Observe bem que aqui é a decisão que decidir pela incompetência, quando o juiz decidir pela incompetência do juízo. Bom, claro que o réu pode ter interesse de recorrer dessa decisão, não é um caso aqui de recurso exclusivo da acusação, em que pese o acusador quem escolher o juízo, mas o réu pode se insurgir em dizendo que o juiz não é competente. Mas imagine que o réu alegue a incompetência do juízo e o juiz decida pela competência do juízo, o contrário dessa decisão aqui. Então imagine que o juiz decida pela competência do juízo, negando a alegação do réu de sua incompetência. Então, se o juiz negou, o réu estará sendo processado, pelo menos ao seu ver, aos seus olhos, por um juízo incompetente. E um processo conduzido por um juiz incompetente é um processo ilegal. Então o réu está ameaçado de, ao final do processo, ser condenado, receber uma pena privativa de liberdade, ou seja, ter lesada a sua liberdade. Então ele já está sendo ameaçado e, se estiver preso no processo, já está sofrendo efetiva lesão, por um processo ilegal, conduzido aí por um juiz incompetente. Como não há recurso em sentido estrito para o caso do juiz reconhecer a competência, a saída para o réu é utilizar-se de habeas corpus contra essa decisão, porque não há previsão de recurso contra a decisão do juiz que se reconhece competente. O recurso em sentido estrito é quando o juiz se reconhece incompetente. Se ele reconhecer a incompetência do juízo, aí sim caberá recurso em sentido estrito. Se ele entender que o juízo é competente, o que cabe aí para o réu
por estar ameaçado de receber uma pena num processo ilegal conduzido por um juiz incompetente, o que caberá é entrar com habeas corpus repressivo ou preventivo, a depender dele estar preso ou solto. Vamos dar sequência. No inciso 3 nós temos que caberá recurso sentido estrito da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo de suspeição. Veja só, as exceções são meios de defesa. Elas são meios de defesa à disposição do réu. Ele pode entrar com exceção de litispendência, ele pode entrar com exceção de coisa julgada, ilegitimidade de parte, incompetência do juízo, suspeição. Então o réu pode entrar com as exceções como uma forma de defesa. Inclusive ele deve fazer isso no mesmo prazo da resposta à acusação. Em peça separada, não é na mesma peça, ele deve entrar com as exceções em peça separada, mas no mesmo prazo da resposta à acusação. E observe que aqui diz a decisão que julgar procedentes as exceções. Ou seja, o réu entrou com exceção, alegando ou a litispendência, coisa julgada, ilegitimidade, como eu falei, ou qualquer das exceções. O juiz acatou, julgou procedente a exceção, ou seja, em benefício aí do réu, em prejuízo do Ministério Público, né, se for o autor da ação ou do querelante. E aí, caberá então ao acusador ingressar com esse recurso sentido estrito, previsto aqui no inciso 3, entrar com recurso sentido estrito porque o juiz julgou procedente as exceções. E se o juiz julgar improcedente as exceções? O réu entrar com exceção, alegando aí uma litispendência, por exemplo, ou seja, ele está sendo processado em duas ações idênticas, e então o juiz rejeita a alegação de litispendência do réu. O que é que o réu pode fazer? Cabe recurso em sentido estrito? Não. Só cabe recurso em sentido estrito da decisão que julgar procedente a exceção. Se o juiz julgar improcedente a exceção que o réu apresentou, que o réu opôs, é o termo correto, a exceção que o réu opôs, se o juiz julgar procedente, o réu não tem à disposição o recurso sentido estrito nesse caso. Vai ter que se valer do habeas corpus. Por quê? Porque ele vai continuar sendo processado duas vezes pelo mesmo fato, em ações distintas. Ou seja, será um bis in idem, isso é ilegal, isso não é possível. Então o réu vai continuar sendo processado em duas ações distintas pelo mesmo fato. E nesse caso a saída para ele é entrar com habeas corpus. Veja que o legislador mais uma vez poderia ter previsto um recurso, né, talvez um recurso com efeito suspensivo nessa situação, mas deixou em aberto a saída aqui a valer-se do habeas corpus. Eu comentei na aula 7, a gente faz sempre a lembrança disso porque fica esse vazio. Aí às vezes quem está começando a estudar pergunta, bom, mas e o contrário, caberia recurso sentido estrito ou não? Isso é importante. Além do que, em algumas aulas mais adiante, nós iremos ver a questão do juízo de retratação e quando cabe recurso contra a decisão que se retrata, e aí vai ser importante que você preste atenção nessas hipóteses em que cabe recurso sentido estrito e o contrário não cabe, porque nessa parte, quando estudarmos o juízo de retratação e o novo recurso contra a decisão de retratação, esse ponto será importante e eu voltarei a discutir essa matéria. Mas retomando então para aqui, eu chamo a atenção para essas questões, porque a lei deixa isso vazio e isso às vezes complica a cabeça de quem está estudando, quem está tentando entender o cabimento do recurso sentido estrito. E a crítica que se faz é porque terminam os tribunais com um excesso de habeas corpus. Um remédio constitucional que deveria ser usado em situações emergenciais termina sendo utilizado para tapar os buracos que o legislador deixou, o que evidentemente não é a situação ideal. Mas então, o que eu quero é que você se lembre, a lei diz que caberá recurso sentido estrito quando o juiz julgar procedente as exceções. Se ele julgar improcedente, prejudicando a defesa, não há recurso sentido estrito nesse caso, e a saída para a defesa é valer-se do habeas corpus. Mas observe que é uma exceção. O legislador diz aqui, quando o juiz julgar procedente as exceções, salva de suspeição. Por que salva de suspeição? Será que cabe recurso sentido estrito? Ou não caberia nesse caso? O que é que o legislador quis dizer com salva de suspeição nessa situação? É porque a de suspeição ela tem um processamento diferente. Veja, na suspeição, você primeiro alega que o juiz é suspeito. Se o juiz não acatar a sua alegação de suspeição, se ele julgar improcedente a sua alegação de suspeição, não aceitá-la, ele vai remeter o processo ao tribunal.
vai instruir primeiro o processo e depois remeterá ao tribunal que irá julgar se ele é suspeito ou não. Agora, se ele aceitar, se ele julgar procedente a sua alegação de suspeição, ele se afasta automaticamente do processo. Não cabe recurso contra essa decisão. Porque se o juiz está dizendo que de fato ele é suspeito, ele não pode continuar julgando aquele processo. Então ele se afasta e passa o processo para o seu substituto legal, é o que diz a lei. Então não poderia caber recurso contra essa decisão, porque se o próprio juiz está se reconhecendo suspeito, não há como você recorrer para o tribunal dizendo não, o juiz não é suspeito. Bom, ele próprio está reconhecendo que é. Então evidentemente que não caberá recurso dessa decisão. Ok? Então vamos à frente. O inciso 4 diz: cabe recurso interdistrito da decisão que pronunciar o réu. Bom, a pronúncia, se você já é iniciado no estudo do processo penal e já viu a parte de procedimentos, você sabe que a pronúncia é uma decisão importantíssima no rito do júri. Eu falei há pouco que o rito do júri é um rito bifásico e que a primeira fase termina com o juiz proferindo uma de 4 possíveis decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolução sumária. Dessas 4, a pronúncia é a única que permite a continuidade do rito do júri. Somente se a decisão que encerrar a primeira fase for de pronúncia é que haverá a segunda fase. Quando o juiz pronuncia o réu, ele está remetendo o réu a julgamento pelo júri, remetendo o réu para a segunda fase do júri. Então só há a segunda fase se houver a pronúncia e se ela for confirmada, se transitar em julgada a pronúncia, ou precluir, como preferem alguns, somente assim haverá a segunda fase. Nas outras 3 hipóteses, não há segunda fase do júri. Na impronúncia não há, porque extingue-se o processo sem resolução de mérito. Na desclassificação, que nós falamos há pouco, no inciso 2, o processo sai do juízo do júri e é remetido para o juízo comum, com competência para julgar aquele tipo de crime que se reconheceu ser o crime correto. E na absolução sumária, a extinção com resolução de mérito, absolvendo e inocentando o acusado antecipadamente. Daí porque o nome é absolução sumária, porque o juiz antecipa a absolvição. Em vez de ser o júri absolvendo lá no fim, o juiz antecipa-se e absolve o réu já no final da primeira fase, desde que se enquadre nas hipóteses previstas ali no artigo 415 do Código de Processo Penal. Então veja, a pronúncia é uma decisão muito importante do Tribunal do Júri, porque o réu pronunciado ele vai ser julgado pelo júri. Além disso, a pronúncia delimita o que vai ser julgado pelo júri. Nem sempre a pronúncia, não necessariamente o júri vai julgar exatamente o que foi objeto da denúncia, porque nem sempre a pronúncia irá reconhecer tudo aquilo que foi dito na denúncia. Pode ser que o réu tenha sido denunciado por homicídio qualificado e ao longo do processo o juiz não reconheça a qualificadora e pronuncie o réu por homicídio simples. Como é possível o oposto também. É possível que o réu seja denunciado por homicídio simples e a pronúncia seja por homicídio qualificado. Aí, a depender de ter sido descrita ou não a qualificadora na denúncia, será um caso de emendatio libelli ou de mutatio libelli. Se já estava descrita e foi apenas um erro de capitulação, né, o juiz então ele faz apenas emendatio libelli e pronuncia pelo crime correto. Se não, tem que voltar, ditar, para daí o Ministério Público incluir a qualificadora e o juiz pronunciar pelo crime qualificado. Então veja como a pronúncia é uma decisão muito importante no Tribunal do Júri. E contra ela, se você quiser se insurgir contra a decisão de pronúncia, o recurso previsto no caso é o recurso em sentido estrito. Que ele tem uma outra importância nesse caso da pronúncia, porque as nulidades que ocorrerem após as alegações finais apresentadas, por exemplo, nulidade na sentença, uma nulidade na pronúncia, uma nulidade na decisão de pronúncia, ou posteriormente a ela, digamos que a nulidade tenha ocorrido na intimação da pronúncia, terá que ser alegada nesse recurso sentido estrito. Talvez você queira recorrer apenas para alegar a nulidade, ou colocar a nulidade como preliminar do seu recurso, mas as nulidades que ocorrerem após as alegações finais, você vai ter que arguir no recurso, você não vai ter mais oportunidade. As que ocorrerem antes das alegações finais, é nas alegações finais que você vai suscitar essa nulidade. Mas as que ocorrerem depois, né, na própria decisão de pronúncia ou após ela, você vai ter que arguir no recurso em sentido estrito.
sobretudo as nulidades relativas, né, que são aquelas que, se você não arguir no momento próprio, o vício se convalida. Então você precisa estar atento a, se houver alguma nulidade, suscitá-la aqui no seu recurso cito distrito. E é esse caso aqui, o recurso cito distrito contra a decisão de pronúncia, aliás, contra a decisão de pronúncia, que é o inciso 4. É bom lembrar o seguinte, até 2008, se você pegar algum livro mais antigo, você vai observar que as 4 decisões eram antes objeto de recurso em sentido estrito, tanto a pronúncia quanto a impronúncia, a desclassificação e a absolução sumária. Isso mudou em 2008. Na reforma de 2008, isso mudou e pronúncia e desclassificação são atacadas via recurso em sentido estrito. Pronúncia aqui no inciso 4, do 581, desclassificação lá no inciso 2, que nós acabamos de estudar há pouco. Impronúncia e absolução sumária já são atacadas pela via da apelação. Então não confunda, impronúncia e absolução sumária você vai atacar pela via da apelação. Recurso em sentido estrito e desclassificação você vai atacar pela via, pronúncia e desclassificação você vai atacar pela via do recurso em sentido estrito. Ok? Vamos para mais uma hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. No inciso 5, nós temos que cabe recurso em sentido estrito da decisão. Essa aqui é longo, são várias hipóteses dentro desse inciso aqui. Inclusive nós podemos até dividi-lo em 3 partes. Uma parte sobre fiança, um meio ali sobre prisão preventiva e a parte final sobre liberdade provisória. Então veja só. Primeiro, a decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Então nessa situação caberá recurso em sentido estrito em qualquer decisão contra a fiança. Observe que o legislador foi bem amplo aqui nas hipóteses, e teremos ainda o inciso 7, que também trata de fiança. Então vejam, da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea a fiança, em todos esses casos de fiança, caberá recurso em sentido estrito. E é interessante que talvez, espero que você não tenha raciocinado assim, mas é possível que você tenha sido levado a erro pela própria redação da lei, a pensar que só cabe recurso em sentido estrito em favor do acusador. Porque é o que parece, né? O inciso 1º, o inciso 2º nem tanto, mas o inciso 3º leva a crer isso. O inciso 4, o réu ainda pode também recorrer contra a decisão de pronúncia, não apenas o acusador. Mas são muitas hipóteses que apenas o acusador vai ter legitimidade para recorrer. Mas observe aqui não. Aqui você tem a decisão que conceder ou que negar a fiança. Então tanto um quanto o outro podem ter interesse de recorrer. A decisão que arbitrar e a decisão que cassar, o que julgar inidônea a fiança. Então você pode ver que recurso em sentido estrito não tem realmente uma linha de raciocínio que você possa definir, como eu disse na aula 7, para você dizer, se eu for por essa linha eu vou entender todas as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Infelizmente não. Infelizmente você vai ter que consultar ou decorar o artigo 581. Então vejam, tudo que disser respeito à fiança, você pode recorrer pela via do recurso em sentido estrito. Fazendo só aquela ressalva que nós já vimos do artigo 593, parágrafo 4º, que se você está recorrendo, por exemplo, uma sentença condenatória, e parte dela for recorrível, em tese por outro recurso, mas se você estiver recorrendo contra a sentença condenatória, vai usar a apelação e ela abrangerá toda a decisão. Então, por exemplo, numa sentença que arbitrar a fiança, uma vez que ainda concede uma liberdade provisória ao réu, se isso ocorrer, parte da fiança, você poderia recorrer de recurso em sentido estrito, mas aí, como é contra a sentença condenatória, você usará a apelação. Nós falamos isso quando tratamos do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Mas não sendo essa hipótese, sendo a decisão interlocutória que o juiz vai proferir, concedendo fiança, ou negando fiança, ou arbitrando fiança, ou cassando a fiança, julgando inidônea a fiança, qualquer decisão a respeito de fiança, ela vindo isoladamente, não no contexto de uma sentença condenatória, você vai utilizar para derrubar essa decisão, você vai tentar pela via do recurso em sentido estrito. Veja que nós temos ainda aqui a decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Então veja, aqui o acusador pede a prisão preventiva e o juiz indefere. Ou o réu pede a revogação da prisão preventiva
e o juiz concede essa revogação. Então, o prejudicado aqui, nessa parte do meio, que diz respeito à prisão preventiva, o prejudicado aqui é o acusador. Então, ele é quem vai ter legitimidade para recorrer. Por exemplo, o Ministério Público, no crime de ação pública, pediu a prisão preventiva do réu, o juiz negou. Ele pode entrar com recurso de distrito. Ou o réu pediu a revogação da prisão preventiva, o juiz concedeu, libertando o réu, o Ministério Público vai poder entrar com recurso de distrito. E se for o contrário? E se o Ministério Público pedir a prisão preventiva e o juiz deferir, decretando a prisão preventiva? Ou se o réu já estiver preso preventivamente, pedir a revogação e o juiz negar, não conceder a revogação, não revogar a prisão preventiva? O que pode fazer o réu? Pode entrar com recurso de distrito? Não. Não está previsto recurso nessa situação. Observe que o recurso é somente no caso de indeferimento da prisão preventiva, do pedido de prisão preventiva, ou deferimento da revogação dela. São somente as hipóteses que prejudicam o acusador. Mas se for uma hipótese que prejudique o réu, nesse caso, o juiz decretando a prisão preventiva ou negando a sua revogação, o réu não tem outra saída se não valer-se do habeas corpus. Se entender que essa decretação da prisão foi ilegal, ou se entender que era caso de revogação e o juiz não revogou, ele deve então entrar com habeas corpus, impetrar um habeas corpus para tentar a sua soltura. Na parte final, a decisão que conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, mesmo raciocínio, se o Ministério Público, por exemplo, pediu, se o réu pediu a liberdade provisória e o juiz concedeu a liberdade provisória, vai ser um prejuízo, em tese, para o Ministério Público no crime de ação pública, para o querelante no crime de ação privada, é o acusador quem vai ter legitimidade aí para recorrer nessa situação. Mesma coisa se o juiz relaxar a prisão em flagrante. Agora, se for o contrário, se o juiz negar a liberdade provisória ou negar o relaxamento da prisão em flagrante, nessa situação, o réu não tem recurso de distrito à sua disposição. Não há previsão de recurso de distrito nessa situação e o réu vai ter que novamente impetrar um habeas corpus. Ok? Bom, o inciso 6 ele foi revogado. Por quê? Porque na reforma de 2008, como eu falei, mudou-se a previsão do recurso em relação às decisões do júri. Então, o antigo inciso 6, que é a redação que ficou em vigor até agosto de 2008, tratava nessa hipótese aqui de absolvição sumária. O inciso 6 previa o recurso de distrito contra a absolvição sumária. Isso foi revogado, porque agora contra a absolvição sumária você vai recorrer pela via da apelação. Mesma coisa em pronúncia. Na redação anterior, se você pegar um código mais antigo, ou livros mais antigos, você tinha o inciso 2, o inciso 2, ali com a incompetência do juízo. No inciso 4, você tinha a pronúncia e a impronúncia, e no inciso 6, a absolvição sumária. Então isso mudou, permanece recurso de distrito, como eu já falei, para desclassificação e para pronúncia. E impronúncia e a absolvição sumária agora serão objetos de apelação. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade ao tema e nós iremos ver que cabe recurso de distrito contra a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Mas isso merece maiores considerações e aí iremos estourar o nosso tempo. Então, até a próxima aula. Muito obrigado